E aí, tivemos hoje uma boa tarde aí para vocês. Tivemos hoje pela manhã um encontro, né? Fantástico com o Dr. Clayton, né? Sobre a relação do nosso corpo, sobre as adaptações aí geradas na saúde metabólica, e foi sensacional. E a gente está numa bateria aí direto, né, de vários encontros, de lives e discussões e bate-papo, então tá bem gostoso, né, esses momentos aí. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é o momento da gente se enriquecer com vários caminhos aí de discussão, de conhecimento. E agora de tarde não vai ser diferente. Agora de tarde a gente vai ter o meu amigo Ted aí da Vitória de Feira de Santana, na Bahia, linda Bahia, Feira de Santana. E o Ted vai estar aí batendo um papo aí comigo sobre uma perspectiva de avaliações físicas para o personal. Então é um prazer enorme. Desde já eu quero agradecer a presença de todos. Peço que vocês sempre coloquem aí a cidade de vocês e o estado. É muito importante para mim, que eu fico feliz com isso, né? Para saber que a gente está conseguindo aí, de uma maneira indireta, entrar nos lares aí em tantas regiões nessa carência de cursos presenciais. Lembrando de cursos, como a gente está numa carência de cursos presenciais, se você entrar na minha bio, eu acabei de lançar um curso de doença mental relacionada a quadro depressivo e exercício físico para idosos, tá bom? Então ele tá lá, tá disponível já, é só entrar na minha bio, tem ali logo de cara o curso Saúde Mental para Idoso e Exercício. E o de Obesidade e Exercício. Então tá feito o convite. Vai ser um prazer enorme aí. Também para quem não me segue no YouTube, é legal porque todas as lives, todas, e foram muitas, a gente está compartilhando ali no meu canal no YouTube, que também é pelo acesso na bio, aí no Instagram. E o Telegram. O Telegram também é a maneira que eu mando artigos, mando um monte de coisa aí para vocês. Vilar de Teles, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Marina, seja bem-vinda. Coloca a cidade e o estado, tá bom? Enquanto isso, eu fico aguardando o TED. Mas vamos lá, vamos chamar as pessoas aí. Bru Martins, bem-vinda. Ana Paula Cruz, bem-vinda. Juiz de Fora, Minas Gerais. O Ted já está aí, que eu acabei de ver. Vamos lá? Outra cidade, outros estados. Santa Luzia, Paraíba. Que fantástico. Obrigado, viu? Fico muito feliz aí. Muito feliz, pessoal da Paraíba. Tenho um carinho enorme por vocês. Manaus, Grande Colares, Manaus. Se Deus quiser, o Jean vai me levar para Manaus, voltar da aula aí, hein? Faz tempo que eu não vou, faz um ano e meio. Sabino, São Paulo. Isso, saúde mental e exercício. Você fez? Foi bem legal, né? Ó o Ted aí. O Ted tá ali, tá coçando a boca para falar. Brasília, Paramirim, Rio Grande do Norte. É isso? Tá certo, né, Anderson? Miguel, vamos convidar as pessoas, né? Acho que é legal a gente chamar as pessoas, a turminha do Ted. São Paulo, Pouso Alegre, Minas Gerais. E aí, vamos lá, vamos chamar, vamos convidar mais gente. Eu quero ver mais gente aí. O áudio tá legal. Eu não tenho como melhorar, porque a minha fisionomia é desse jeito mesmo. Eu voltei Você vê? Quem tem me acompanhado sabe que eu tirei a barba, volto a usar barba, porque eu uso barba, né? Então a gente tá aí. Quando não dá pra deixar aquela barba mal feita, aí eu raspo. Porque por enquanto não tem barbeiro aberto. Bom, por fim, sejam todos bem-vindos. Espero aí contribuir junto com o Ted esses próximos 40 minutos. Eu acho que vai ser bem bacana. E desde já agradeço a presença de todos, tá bom? É uma honra ter vocês aí. Compartilhem, tem uma setinha aqui embaixo, chama amigos para estar aí. Principalmente eu gostaria de ver Bahia inteiro, em peso aí, até para prestigiar o nosso querido Ted de Feira de Santana, né? Então é uma honra, né? Hoje eu tive o Clarkson, que falou de Vitória de Conquista, lá da Bahia. Então é um prazer. Tava o Igor Conterato essa semana também, né? Ó aí, Paraíba, João Pessoa, né, Silvana? A gente dá tanto curso aí pela Andréia, né? E lugar lindo. João Pessoa, eu acho que é um dos lugares
que eu tive o maior acolhimento, não que os outros lugares não tenham. João Pessoa, ela é uma cidade muito especial, muito bonita a cidade, né? É uma cidade aconchegante, pequena, mas ao mesmo tempo calorosa. Ela é fantástica. Obrigado, viu? Eu vou chamar o Ted. Vou chamar o Ted para a gente bater papo, conversar. O Ted já foi solicitado, Simone Januário, e ele aparecendo aí com a sua cabeleira e teu corpo másculo, ele vai estar aí nos presenteando aí com a sua contribuição, tá bom? Então vamos lá, ver se o sinal dele funciona bem. Às vezes o sinal não funciona bem do amigo, né, que eu estou convidando, e a gente tenta dar um jeito. Por enquanto está aguardando o Ted aceitar. Significa que o sinal dele deve estar ruim lá, tá bom? Mas vamos tentando. Quando ele abrir aí a carinha dele, a gente já começa a bater o papo. Enquanto isso, escreva a tua cidade, escreva teu estado e vamos lá. Tá feita a solicitação já para o TED, eu já aceitei, só estou esperando ele apresentar aí a carinha dele. O tema é avaliação física, tá bom, Miguel? Só que numa perspectiva voltado 100% para o personal. Até porque o TED, além de professor também universitário, o TED, ele é personal. Falando, o sinal dele tá ruim. Quando começa a negar a entrada aqui, ó, vamos ver. Olha lá. Voltou. O sinal tá bom? E aí, tudo massa? Tranquilo. E você, como é que você tá? Com a cabeleira nova. Ah, você pode, né? Você deve ter máquina. Eu não tenho essa máquina aqui. Eu passo de leve quando eu vejo que o negócio tá muito feio. Pois é, eu tirei barba também, aí deu uma ajeitadazinha. Fiz, pô, vou Você fez aquela depilação total, meu? Pô, passei assim, Pô, como você tem a mente pura, né? A minha mente já foi para outro caminho, né? Tem uma mente muito, muito consagrada, muito sem maldade, né? Pois é, cara, que satisfação tá aqui, show de bola. Legal, obrigado, viu? É uma honra ter a tua presença aí. Obrigado por você ter me convidado há um tempo atrás de a gente dar um curso junto aí em Feira de Santana. Estávamos agendados, acho que era para esse mês, né, Ted? Era para junho, era para junho. A gente jogou um pouco mais para frente, agora acho que é setembro, né? Setembro, 26 de setembro, se não me engano. Segundo quinzena de setembro. Então, o pessoal de Feira de Santana, região da Bahia, em peso. A nossa expectativa é de ter mais de 250 pessoas, sim, né, Ted? Vai ser massa. Então... Se tiver mais de 250 pessoas, até eu faço striptease, mesmo velho. Eu também, aí, ó. Pronto, fechou. Ted, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo que você tem contribuído aí em Feira de Santana e, principalmente, uma das coisas legais, assim, que eu acho da sua pessoa é o amor que você tem apresentado na tua rede social, na tua maestria, não só na área de dar aula na universidade, mas o fato de você demonstrar que você não é uma pessoa só de falar, você é uma pessoa de realizar. Aonde eu tenho visto isso notoriamente, vou até falar bonito agora, hein? Só faltou falar concomitantemente, né? Notoriamente, eu percebo que a preocupação e o carinho que você tem com todos os teus pupilos aí, né, que a gente poderia chamar de clientes, mas supera, né? Quem trabalha com personal, por mais que nós tenhamos a cultura hoje do negócio personal, e a gente deveria ser utilizado o termo cliente, mas ao mesmo tempo é um serviço que ele supera. Eu trabalhei como personal, eu tenho 44 anos. Eu trabalhei como personal, ainda atuo, né? Voltei a dar aula essa semana, para você ter uma ideia. Eu atuo como personal pelo menos há uns quase mais de 20 anos, então é muito tempo, né? Então eu sou apaixonado pelo treinamento personalizado, individualizado, e você tem um carinho especial. Eu vejo o depoimento dos seus alunos, a maneira de controle, a motivação que você tem aplicado para eles, o fato de você também colocar até a tua própria esposa em treinamento, né? Mostrando que é legal, porque a gente que é personal, e eu posso falar também que eu me incluo nessa categoria nobre aí, como é difícil treinar parente. É muito difícil treinar parente. Esposa é difícil, filho é difícil, né? Eu tô tentando colocar na cabeça do meu filho, né? Meu filho,
ser mais alto que eu não é muito difícil, mas ele já está com uma estatura maior do que a minha. E ele gosta de esportes que eu não tenho afinidade nenhuma. Skate. Eu ando de long, ele anda de skate. Ele gosta de basquete, eu não gosto de basquete. Então, o que significa? Significa que ele tem um outro tipo de movimento em relação à atividade física, mas ele não gosta do trabalho de prevenção. Então, ele vive com dores absurdas nas costas. Então, ele chia, fala, meu, vamos treinar musculação com elástico, vamos treinar treinamento de força resistido manual, deixa eu te treinar. Estou tentando convencer desde os 14, 15 anos, não consigo. Então, é uma dificuldade tamanha, né? Então, eu vejo assim, né, Ted? Eu vejo assim... Eu tô passando por isso aqui em casa. Eu vi pessoa agora na quarentena treinando a mulher. Falei, puta, isso é mentira. Isso aí, esses caras nunca treinaram a mulher porra nenhuma. Eles estão fazendo um filminho agora, porque eu duvido, assim, 100 personagens que estão colocando hoje, estou treinando a minha mulher, fazendo junto, de 100, eu acho que uns 3, 4 ali que de fato já treinavam as suas esposas, né? E elas permanecem no programa de treinamento em quarentena. Então eu quero, assim, parabenizar por tudo que você tem demonstrado, e principalmente pela tua ética profissional. E a ética profissional, ela tem muito a ver com valor familiar, cultura e educação, e tudo que você pensa sobre a educação física, e pela competência que certamente você tem. Só te digo uma coisa para você dar introdução aí. Tá. Eu falei isso uma vez para você e repito. Eu não sei se você lembra, mas eu vou repetir. Competência e excelência profissional não tem nada a ver com título acadêmico. Vou repetir. Lembra sim. Competência e excelência profissional não tem nada a ver com título acadêmico. Para mim, tem muita gente que é graduada, que tem uma competência e uma excelência no atendimento humano que supera muito pós-doutor. Então, o que eu quero dizer com isso? Você é uma pessoa excepcional, com todas as competências que a palavra excepcional era sobre quem você é. E quando eu digo isso, é porque eu nunca daria um curso com alguém que eu não tenho afinidade e empatia. Certamente você não vai ver eu dando curso e dividindo o curso com muitas pessoas da área de educação física. E não é porque eu sou arrogante, é porque não tem nada a ver com a maneira que eu enxergo a educação física construtiva, uma educação física crítica, uma educação física solidária, uma educação física de partilha, uma educação física que não fica falando mal de ninguém em rede social, brigas de grupo de pesquisador, sendo aberto para as pessoas de forma geral da comunidade de educação física, criando grupos partidários aonde não há necessidade de grupos partidários nenhum. Então, eu me sinto uma honra em setembro estar com você dividindo aí o palco. E o tema hoje é avaliação física. Então, eu já jogo para você. Caramba! A primeira pergunta, né? Tentando sair daquela coisa acadêmica. Esquece a graduação. Como eu dei aula na graduação há 10 anos, eu não quero ouvir o que todo mundo já fala. Eu quero saber assim, Ted, na tua visão, por que avaliar? Você como personal, por que é importante avaliar e qual é a real aplicação para avaliação física no contexto de treinamento personalizado? Massa. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Super prazerzaço. É uma honra, cara. É uma honra de sem tamanho estar aqui. O Léo, quando eu comecei a contatar com ele, chamava de professor Leonardo Lima. Ele, cara, larga isso, eu sou o Léo e tal. E realmente ele é o Léo. Então, assim, é um cara que eu tenho uma satisfação e uma honra enorme estar aqui dividindo. Eu brinquei, Léo, ele fez uma live com o Clarkson agora de manhã. Eu fiz assim, caramba, velho, olha o naipe dos caras para o naipe do meu naipe que eu vou vir estar aqui. E aí a gente estava brincando, trocando ideia, mas bem bacana. Então, assim, tem uma coisa muito importante, Léo, para a gente falar de avaliação física. Para a gente entender a coisa, a gente pensa o seguinte: quando uma empresa, a gente fala de alunos, né? Não somos nossos clientes, mas uma empresa, quando ela monta em determinada cidade, vamos traduzir para a nossa área. Uma academia está montando, uma rede de academia está montando uma determinada academia em determinada cidade. O que ela vai fazer?
Você está fazendo pelo computador ou pelo celular? O TED está com um probleminha. Vamos tentar ver se alguém consegue falar com o TED. Se ele estiver falando pelo celular, ele tem mais conexão. Se ele estiver falando pelo computador, geralmente cai, porque pelo celular você consegue colocar a opção 4G, tá bom? Só para dar um toque aí para o TED. Vamos ver se a gente consegue de novo. Isso, fala com ele. Porque quando há, igual o Vinícius ontem, o Vinícius fez pelo computador tá me e aí ouvindo aí caiu. agora? Você está fazendo pelo computador ou pelo celular? Não, tem que ser pelo celular. Tá pelo celular. Tá no Wi-Fi ou tá no 4G? Tá de boa aí? Agora tá Wi-Fi, mas estava travando. Vai pelo 4G que é melhor. O Wi-Fi dá muito problema. Manda ver. Pelo 4G agora. Aí pronto. Então o que acontece? Quando a empresa ela vai entrar em determinada cidade, tudo isso. Com a gente é a mesma coisa. Como é que eu vou conseguir entrar, tá? E fazer como é que eu vou ter uma empresa? Como é que eu vou conseguir ter um acompanhamento no meu, conseguir ter resultados esperados ou fazer a realidade dele? E pensar. Então, esquecendo todas aquelas questões, aqueles protocolos, a forma está travando aí? Tá travando, mas ela tá indo, mas tá travando. Eu não sei por quê. O meu tá funcionando normal, o teu tá travando. Deixa eu ver aqui. E aí, tá conseguindo ouvir de boa? Não, eu tô ouvindo, só que ela tá falhando. Vai indo, deixa eu ver. Pronto. Então, o que acontece? Eu preciso conhecer a realidade do meu aluno. É a primeira coisa. Então, se eu não conheço a realidade do meu aluno, eu não tenho como entender e não tenho como processar determinadas ações para conseguir fazer com que os meus resultados sejam alcançados. Então, é a primeira coisa. Então, eu até na disciplina medidas de avaliação que eu falo com os meus alunos, eu costumo falar, a gente fala muito daqueles protocolos, né? Os protocolos de, eu vou analisar como é que está a avaliação física, o percentual de gordura daquele cara, como é que está a perimetria, esse tipo de... Eu, particularmente, eu acho o seguinte, que esses protocolos, esse tipo de avaliação, é uma avaliação meramente comparativa. Então, eu vou avaliar, bom, o cara tinha, por exemplo, 3%, agora ele está com 5%, ele estava com 15%, agora está com 18%, por aí vai. Isso, às vezes, é um parâmetro entre atleta, com praticantes convencionais, com praticantes recreacionais. Agora, existem determinados avaliações. Por quê? Porque elas vão me dar diretriz de treino. Então, por exemplo, a avaliação postural, eu falo muito da avaliação postural, eu acho ela fantástica, porque ela vai me dar, por exemplo, subsídios de treinamento para saber quais são os exercícios que eu vou, por exemplo, contraindicar para aquele meu aluno. Então, a gente fala sempre assim, existe exercício errado? Existe exercício contraindicado? Então, assim, o que a gente pensa é que não existe exercícios contraindicados, mas existe exercícios que a gente pondera, a gente olha o custo-benefício daquele exercício para o nosso aluno. Bom, ele vai ativar, mas ele vai ser seguro para o meu aluno? Se ele não for seguro, não vale a pena, porque eu preciso dar continuidade do estímulo para ele, eu preciso manter a integridade do meu aluno, não só a física, mas a psicológica também, porque se eu evoluir para o meu aluno uma situação desagradável, não está rolando legal. Então, assim, e a avaliação, eu preciso que o meu exercício seja seguro e eficiente. Então, a avaliação postural ela é muito importante, porque eu vou entender quais são os exercícios que podem ser contraindicados para aqueles alunos e
até a prioridade de estímulos. Então, Clarkson e você falou muito bem hoje de manhã, e eu fiquei muito feliz porque eu estou de uma galera que tem muito e que concorda com as minhas opiniões, com o que eu penso. Então, eu sempre falo de estímulo, eu nunca falo de carga, eu nunca falo de exercício, eu sempre falo de estímulo, porque eu entendo que o que a gente está fazendo é a aplicação de um estímulo que vai ser voltado num processo adaptativo. Então, esses estímulos, eles precisam, obviamente, serem muito bem sistematizados. O que é que a gente vai, como é que a gente sistematiza esses estímulos? Através de avaliações. As principais delas, que eu humildemente digo seria as avaliações funcional, porque a gente tem basicamente vamos dizer assim, três valências físicas que são fundamentais para qualquer prática, seja no meu aluno de personal que busca estética, que busca a saúde, seja no atleta lá da outra, que inserido em qualquer modo esportivo, a gente tem a força, a gente tem a capacidade cardiovascular e a gente tem a flexibilidade. Em cima desses três, eu vou destrinchando para as outras e direcionando em cima das outras práticas. Mas eu preciso entender a realidade desse meu aluno que está acompanhando. Então, eu vou entender, bom, como é que agora? Como ele está agora vai me dar subsídio para que eu crie um processo de planejamento para lá na frente eu devolver isso a ele sob a forma de resultado. Então, é basicamente isso. A avaliação física ela é fundamental para esse processo, porque senão a gente fica meio que à deriva, a gente sai por um corredor se batendo pelas paredes, a gente pode até chegar lá, mas fica meio que sem direção. Vai na... a alusão que eu faço é que no jogo de dominó, ao invés de você contar o jogo, você vai colando as pedras. Eu não sei contar jogo de dominó, eu sei colar as pedras. Perfeito. Eu concordo 100% e eu diria algo para acrescentar aí para nós. Eu acredito que a avaliação é a capacidade de ouvir o próximo. Por que eu penso que a avaliação é a capacidade de ouvir o próximo? Porque quando você ouve o teu aluno e os anseios e as expectativas que esse aluno tem, já é um ponto extremamente importante para a possibilidade de maior aderência a um programa de exercícios físicos. Então, quando a gente fala assim, o que o sujeito gosta? Então, eu fiz uma live, acho que essa semana, e eu apresentei uma proposta de avaliação além do óbvio. Ela está, acho que até no canal do YouTube da Proativa Eventos. Proativa Eventos. Está lá no canal deles. E uma coisa que eu bati é a importância de ouvir o próximo é a real importância também de se ouvir a si mesmo. Puta, eu não entendi nada do que você está falando, Léo. É muito simples. A avaliação física é uma mão dupla. Quando você, na verdade, está num processo de avaliação do seu aluno, que parte do princípio, primeiro, de ouvir e todos os teus contextos, né? O ouvir do que ele faz no dia a dia, o ouvir que ele fez de experiências de esportes, o ouvir de frustrações que ele teve na educação física escolar. Eu, por exemplo, fui obeso. Então, a minha educação física escolar foi péssima. Foi aonde eu sofri o que hoje é chamado de bullying. Então, a experiência do esporte, para mim, eu usei como muito mais desafio do que algo que me levou ao afastar do esporte. Tanto que depois eu acabei competindo em outras áreas. Então, o ouvir é uma capacidade que poucos profissionais da área da educação física se permitem. Nós temos uma tendência, por nós sermos da educação física, de falarmos demais, de posicionarmos demais, de acharmos demais. E aí você limita a importância do outro se colocar e falar. E aí, enquanto o Ted tenta voltar o sinal, voltou. Ao lado do quê? Ao lado da importância de quando você ouve, você também... O pessoal tá me ouvindo? O do Ted caiu, né? Então eu vou tentando chamando ele, mas eu vou falando, tá bom? Então, quando a gente permite a ouvir o seu aluno, entender o seu aluno, aí a gente pode pensar no princípio básico da construção do treino. Qual que é o princípio básico? O princípio básico não é o princípio da individualidade. O princípio básico é entender quais são as reais necessidades que o teu aluno precisa. Então, quando você vai colocar, por exemplo, qualquer análise de avaliação, seja ela de composição corporal, seja ela de esporte, seja ela metabólico,
seja ela voltada à parte biopsicossocial, porque todas essas áreas são áreas de avaliações. O que você entende? Você entende que o que você está buscando é tirar o máximo de informação desse teu aluno, que é um ser humano, para poder agora orientar. Por isso que eu falo assim, nós temos que avaliar a aptidão cardiorrespiratória, nós temos que avaliar a capacidade de força e nós temos que avaliar a flexibilidade. Perfeito. A questão é que quando nós formos avaliar as capacidades e essas relações sobre análises comparativos, que eu acho válido 100%, ela sempre traz uma tona. Legal, mas qual é a transferência disso tudo para o mundo real? Porque eu fico pensando assim, eu posso realizar um teste, talvez, de uma cadeira extensora, ou num leg press, ou sentar e levantar? Claro que pode. Isso é protocolo, isso é validado. Mas quais as avaliações seriam mais adequadas para esse sujeito? Então, acho que a sabedoria de um bom profissional de personal trainer individualizado, é entender que você tem mais de 200 protocolos de avaliação, mais de 300 protocolos de avaliação, mas um é o adequado para aquele aluno. E não significa que aquele protocolo é o mesmo que você vai utilizar para o outro aluno. Ô, Léo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, você que é personal, se você utiliza as mesmas avaliações para todos os teus alunos, eu suspeito que há uma possibilidade muito tênue de as prescrições do exercício e a elaboração de treino serem muito similares dos seus 5, 10 ou 8 ou 12 alunos. Você é louco, Léo? Claro. A avaliação, ela não é separada do processo de treinamento. A avaliação já é treinamento, ela faz parte do pacote. E se você usa a mesma avaliação para a Dona Maria, que é a mesma avaliação para o adolescente, que é a mesma avaliação do seu Carlos, que é a mesma avaliação da Juliana, que treinamento que é esse aí que foge da regra básica? Cada um tem uma necessidade. Então é dessa maneira que a gente tem que começar a pensar sobre avaliações, né, Ted? O Ted está caindo direto, né, gente? Só dá um ok aí para mim se é isso mesmo, só é o meu. Eu acho que você nem ouviu, né, Ted? Tá caindo. O Ted vai ficar louco. E o pessoal... Para caramba, tá igual o do Marcelo Capella. O do Marcelo Capella eu tentava cair. Então, vocês estão entendendo aonde a gente está caminhando, aonde está chegando? Então, por exemplo, nós poderíamos aí relacionar a relação que eu deixava muito claro para os meus alunos, né? Vamos fazer análise de dobra cutânea. Mas por que dobra cutânea? Por mais que ela tenha várias limitações, porque é a ferramenta que você tem. Dobra cutânea é uma ferramenta que você tem, né, Ted? Não sei se você está me ouvindo. Tá me ouvindo aí? Ainda está. Ouvindo tá, sim. Tá, bacana. Tá caindo ainda. Tá ouvindo de boa? E aí eu vou falando, mas o teu áudio tá caindo ainda. Vou tentando aqui, tocando, e aí você vai finalizando, vai fazer... Aí, caiu de novo. E aí o que a gente entende? Vou dar um exemplo prático. Vamos pegar o protocolo de Pollack, vamos pegar o protocolo de Guedes, legal. E se nós formos pegar ao pé da letra o protocolo, agora vamos tentar, vamos tentando, vamos indo. Aí a gente vai bebendo, vai indo, igual o Gustavo Lima, vai indo, igual o Bruno Marrone, vamos embora. Dá uma força aí pro Ted, gente, bota ele em oração aí para essa coisa funcionar para ele. Então o que a gente entende? Se eu tenho um protocolo de dobra cutânea, e a literatura apresenta hoje, apresenta o quê, gente? Vamos pegar o que a gente aprende na graduação. M, corpo, direito, papapá, dobra cutânea, demarcação, legal. Tudo isso é válido? Claro que é válido. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Quem dá aula de personal sabe que tem algo que chama-se uma autoimagem referida. O que é uma autoimagem? É quando você coloca uma figura e coloca pontos no corpo dessa figura que tragam maior desconforto para o teu aluno, principalmente para o sujeito que almeja hipertrofia ou almeja emagrecimento. E quando ele almeja emagrecimento ou hipertrofia, sempre tem regiões do corpo que incomodam mais.
Então isso é ponto importante para o personal identificar. Por quê? Porque é ali que é a ferida, é ali que ele tem maior desgosto do corpo dele de uma alta imagem. Quando ele sai do banheiro e vê no espelho, quando ele tira foto. Por isso que você vê assim, em muita rede social, mudanças de ângulo que as pessoas ficam fazendo. Mas por que faz isso? Justamente para pegar a melhor imagem da pessoa. Então, quando eu penso em dobra cutânea, por mais que eu venha usar, grande Arthur Hashimoto, Deus te abençoe, por mais que eu tenha a identidade de usar dobra cutânea com o protocolo já estabelecido, quem disse que eu não posso usar dobra cutânea em regiões que fogem do protocolo de estimativas? Boa, vamos lá. Aê. Quem disse que eu não posso usar protocolos de uma dobra que não tem nada a ver com o que já é estimado na literatura? Mas por que você está falando isso, Léo? Meu, porque é ali que a pessoa está muito incomodada. É naquela região. E aí o professor, eu vou te dizer, ele tem que aprender, não é só identificar os pontos, mas principalmente a manter a efetividade e a eficiência do quê? De destaque de dobra. Se ele souber destacar dobra, ele pode destacar dobra e medir dobra cutânea no pescoço, na bochecha, no maxilar, na testa, qualquer lugar. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que a real necessidade do teu cliente, do teu aluno, é aonde parte da premissa das escolhas. Por isso que, assim, eu creio que o TED ele vai agora falar um pouquinho. Ele também tem avaliações que ele utiliza, que são já respaldadas na literatura, e tem avaliações que não tem respaldo já de publicação na literatura, mas ele utiliza. Fala, Ted, mas por que você está fazendo isso? Meu, porque ele é eficiente para o meu aluno, né? Então é isso, né, Ted? Perfeito. Então tem uma coisa que a gente sempre fala, Léo, e que eu digo o seguinte, não sei se você concorda comigo, mas tem uma coisa que eu digo o seguinte, que conhecimento é diferente de informação, tá? Então, assim, a gente precisa sair um pouquinho da caixinha, né? E esse sair da caixinha é bem interessante quando você fala isso da questão de você primeiro entender o teu aluno. Obviamente, você precisa entender o teu aluno. Então, vocês falaram hoje de rolo de carga interna e externa. Isso é extremamente interessante quando a gente vai estar olhando a prescrição do exercício, que nem o que a gente nem sempre o que a gente planeja, ele vai dar certo, mas você entender essa universalidade do teu aluno é extremamente importante. Você falou de aspectos muito interessantes. Tem uma coisa que tem muita gente, eu adoro trabalhar com emagrecimento, né? Acho muito legal o processo de pessoas que estão buscando o processo de emagrecimento, e aquele processo de emagrecimento voltado para uma prática de saúde, uma promoção de saúde. Muito interessante o retorno que eles dão para mim, mas a beleza do desafio é quando eles chegam para mim, eu odeio exercício físico. E aí eu falo, o que é que eles falam? Não, eu gosto. E aí, quando você estava falando da questão da lá, uma característica interessante é que na educação física escolar, às vezes a galera confunde muito com a questão do esporte, né? Então, tipo, eu vou para aula de educação física escolar, e aí o professor, de repente, ele acha que o que ele tem que fazer é um time de feras, e aquele garotinho que ele não tem uma experiência interessante, que ele não tem um repertório de cultura de movimento, essa é a palavra, ele vai ficar cada vez mais afastado, e a gente sabe, por exemplo, através das pesquisas, que isso repercute quando você vai olhar o contexto histórico, são pessoas que não curtem tanto, interessante para o que a gente já sabe, que eu não preciso estar repetindo isso aí. E aí eu costumo falar o seguinte, fulano, olha só, eu vou te apresentar uma musculação diferente, eu vou te apresentar uma musculação, vou te apresentar um quadro, uma rotina de exercícios físicos que eu preciso adaptar a tua realidade, não o contrário. Eu sempre digo que não é o aluno que tem que se adequar ao exercício, e sim o exercício que tem que se adequar ao aluno. Por isso que uma das paixões que eu encontrei hoje foi a biomecânica, porque eu comecei a estudar esse tipo de coisa, eu comecei a ver as adequações e o quanto eu não preciso demonizar determinados exercícios, porque eu tenho que adequar à realidade daquele aluno. Com relação à avaliação, ela é constante, Léo.
ela é inclusive naquele momento que eu estou com o meu aluno na sala de musculação. Então, a gente vai pensando em questões de protocolos. Um simples exercício, quando a gente vai pensando, não, vamos colocar um exercício aqui para ele fazer. Um simples exercício como senta e levanta, eu já consigo enxergar muita coisa no aspecto funcional daquele aluno de acordo com o comportamento motor dele. Uma elevação pélvica, você consegue ver, por exemplo, como é que está o nível de hiperatividade muscular de determinados grupamentos musculares, principalmente dos músculos flexores de quadril. Se ele não consegue manter a pelve, por exemplo, em condição neutra, quando ele estiver lá em cima, isso já vai me dar uma ideia de que aquele músculo está em hiperatividade fusal, os músculos flexores de quadril, e eu preciso melhorar isso para que evite, e se a gente for fazer as amarras, a gente consegue até perceber que aquele aluno ali, ele inclusive às vezes vem acompanhado de uma lombalgia, que aquela lombalgia não está ligada não necessariamente aos músculos lombares, e sim aquelas cadeias desses grupos que a gente acabou de falar. Então é bem interessante quando a gente encontra isso, mas isso também não vai ser, eu não vou ficar com aquela paradinha do cavalo e falar, eu vou trabalhar em cima disso aí. O meu exercício, o meu programa de exercício, ele precisa ser agregador e ele precisa dar condição ao aluno de que ele sinta prazer fazendo aquilo. Então você tem que adequar aquilo à realidade daquele aluno. E isso, a percepção de que aquele aluno, ele não é só fibra muscular, ele não é só braço de momento, ele não é só braço de alavanca, ele não é só produção de hormônios anabólicos, toda essa questão. Então, quando você entende aquele aluno como um ser holístico, né, que a gente tanto fala, então isso é trabalhar com o nosso aluno. Perfeito. Se o TED cair aí, que o meu tá girando aqui, tomara que ele não caia e volte a conexão. Caiu. Ele vai me chamar de novo. E aí ele mencionou uma coisa muito legal. Ele apresentou para nós agora sobre que a própria aula, a própria sessão de treinamento, ela é uma avaliação. Exemplo prático para você que está aí nos ouvindo. Exemplo prático. Vamos imaginar, Ted, eu estou usando o exemplo que você citou, que a sessão de treinamento por si já é uma avaliação. E aí eu estou trazendo um contexto prático para eles entenderem a tua fala. Por exemplo, você tem que fazer 4 séries. 4 séries. Tanto numa condição submáxima, ou numa condição máxima, ou numa condição supramáxima. Em outras palavras, sem falha, com falha e com falha com auxílio, para poder ficar mais prático ainda. Então vamos imaginar um supino. Só que você já estipulou uma zona de repetição, que por mais que nós venhamos usar hoje zonas de tensão, tempo sob tensão, mas de uma maneira ainda mais prática, nós acabamos ainda aplicando zonas de repetição. Por mais que a literatura e a prática dessa literatura tem aplicado para o tempo sob tensão. Só para o pessoal entender, o tempo sob tensão é o tempo que você mantém em trabalho muscular. Então, quando você realiza 8 repetições máximas, ela tem diferenças de tempo sob tensão. Você pode fazer 8 repetições máximas numa velocidade extremamente rápida, 8 repetições máximas numa velocidade lenta e 8 repetições máximas numa velocidade concêntrica de tal forma e excêntrica de tal forma ou vice-versa. Por isso que a tona do tempo sob tensão ela é muito importante para volume de treinamento. Agora, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que quando a gente põe um tempo sob tensão ou uma zona de repetição com uma cadência ou sem cadência, entendendo que essa cadência ela tende a não permanecer em condições máximas e supramáximas, vai perdendo a cadência, há uma necessidade muito clara, a carga. E quando eu digo carga, é a sobrecarga. E quando eu falo sobrecarga, é o peso que você está levantando. E aí, o que eu quero dizer para você? Se o personal ele não for atento a isso, entendendo que o volume de treinamento é uma grande variável importante, tanto para força e tanto para hipertrofia muscular, que ela está numa relação de quantidade de séries, tempo sob tensão, repetição e uma sobrecarga imposta, 3 séries de 10 com 200 quilos, 3 séries de 20 com 100 quilos. Ela tem um volume realizado ali
de trabalho. Se você errar tanto na série, errar no tempo sob tensão, a repetição, ou errar na sobrecarga, as respostas crônicas, elas têm uma possibilidade de não irem para um caminho que você está almejando. Então, aonde que o Ted quis dizer que eu achei fantástico? Se o personal, ele não tiver o controle adequado da sobrecarga sobre as outras variáveis, é muito comum o teu aluno pedir para aumentar o peso na segunda e na terceira série. Sendo que quando é bem feito o trabalho, como que aquela água ungida do Espírito Santo veio parar naquele momento para ele receber uma força do além, que agora ele consegue colocar mais peso. Aí alguém pode chegar e contestar eu e o Ted. Fala assim, Léo, mas houve uma ativação neurimúsculo. Filho, isso já foi. Por isso que você usa aquecimento geral e aquecimento específico, aquecimento funcional. Você chama do que você quiser. Significa que aquela musculatura, aquele grupamento muscular e as articulações, proprioceptores, mecanorreceptores, pressoreceptores, o que for ali de relações de sinalizações mecânicas e bioquímicas e de ativação neuro e músculo, você preparou ele para aquilo. Em outras palavras, quem é um pouco mais experiente, que tem mais de 40 anos, lembra do carro-álcool. O carro-álcool, você só saía da garagem quando ele aquecia o motor. Por isso que você puxava o afogador. Depois que saiu, filhão, você desafoga e o carro anda. Quando você vai para o supino e já fez um bom aquecimento, você agora desliga o afogador e funciona a coisa. Aí eu pergunto, como é que o cara conseguiu aumentar peso? Aí o Ted vai responder claramente. É porque o profissional que está cuidando dele, ele acha que está treinando ele individualmente. Mas ele não está. Ele não está por quê? Porque ele está preocupado com o WhatsApp, ele está preocupado com a televisão, ele está preocupado em falar do futebol, ele está preocupado, nem controle do intervalo ele está utilizando sobre essa carga submáxima, máxima, supramáxima, e aí vira uma ciranda que, puta, ela perde o sentido do treinamento personalizado, individualizado. Né, Ted? Com certeza, vira uma salada de fruta, né? E aí, na verdade, o que a gente percebe é o contrário. Quando o treino é bem modulado, você, na verdade, as cargas, elas tendem a ela ir decaindo um pouquinho mais. Ela vai ficando um pouquinho, porque como você já explicou, aí a gente vai entrando em fadiga, então todos os nossos mecanorreceptores, nossos sistemas energéticos, todos eles estão indo para o espaço. Então, não tem como eu manter o mesmo nível de trabalho. Um exemplo prático, não tem, é só a gente parar para pensar, não tem como se eu estou pegando 40 quilos no supino, se ele for o primeiro exercício, eu não tenho como manter os mesmos 40 se ele estiver no quarto, quinto exercício de peito. Não sei como é que está distribuído essa modulação. É basicamente isso que acontece. Então, a gente já vê, inclusive, a preocupação com a questão da qualidade do movimento é muito interessante. Então, os alunos, a gente percebe os alunos fazendo isso. Vamos tentando aí. A voz do Ted caiu de novo. Caiu de novo. Pode ser? Enquanto o Ted vai tentando aí de novo. Outro ponto que eu acho extremamente importante. As avaliações e as suas escolhas de avaliações, elas partem de pontos de condições do teu aluno, do teu cliente realizar. Vou dar um exemplo. Vou realizar o teste de 6 minutos para o idoso. 6 minutos para um idoso saudável é uma coisa. Eu digo caminhando. 6 minutos para o idoso obeso com artrose e que tem síndrome metabólica, e ele também tem um quadro, por exemplo, de hipertensão arterial severa, é outra coisa. Então, o que eu quero dizer? Muitas vezes, um protocolo de avaliação cardiorrespiratório ou cardiovascular, ele tem que ser completamente modificado, pensando de novo quem é o sujeito e quais são as avaliações. Eu costumo pensar da seguinte forma. Eu vou te dizer o que eu penso. E aí o Ted, ele entra aí de novo. Eu costumo dizer o seguinte. Quando você tem ferramentas para serem utilizadas, e essas ferramentas, perfeito, ela envolve as avaliações, eu tenho por mim que quanto mais
vivências e experiências que você, como profissional de educação física, venha a ter com avaliações diversas, é extremamente importante. Então, por exemplo, eu não vejo hoje uma necessidade aplicável para o mercado de fitness teste de uma repetição máxima. Mas por que eu não vejo? Primeiro que o sujeito não vai ter um padrão adequado de movimento. Segundo que eu acho um estresse demasiado. Não é isso que vai trazer provavelmente uma lesão, mas eu acho que o estresse de uma grande sobrecarga para aquele momento de alguém que nunca treinou, eu acho talvez desnecessário. Então, existem outras maneiras de nós encontrarmos a relação da melhora da força muscular, da resistência da força muscular. E muitas delas pode ser por repetição, pode até ser por velocidade de deslocamento. A gente tem protocolos hoje validados e com excelentes evidências de uma relação muito próxima, quase 95%, 98%, similar a uma repetição máxima, usando velocidade de deslocamento no supino ou talvez também no agachamento. Então, tudo isso é importante. Então, é assim, o que eu daria de dica para nós da área de educação física? Eu acho que de dica, nós abrimos para mais possibilidades de avaliações. Eu lembro quando eu dei aula na graduação, Ted, eu terminava o conteúdo. Quem foi meu aluno aí vai recordar. Tem aluno que nem recorda porque nem lembra da aula também, nem lembra quem sou eu e nem lembra de nada. Mas a maioria, infelizmente, você é professor acadêmico, você sabe disso. Eu acho que foi o lugar que eu fui mais menosprezado na minha vida, foi dando aula de graduação. Você acredita, Ted? Foram 7 anos aqui, era o lugar que eu me sentia pior lugar, no sentido de o amor que eu tenho pela educação física e a desvalorização que os alunos davam para mim. Eu ficava assim e falei, não é possível. E eu viajando todos os finais de semana e dando aula em curso. E ali eu ficava, gente, eu tô aqui me doando, eu tô aqui querendo falar tudo. Vocês têm Léo de graça, vocês têm o Léo aqui à disposição. Puxa, mas era muito frustrante, era muito frustrante. Se eu te falar que numa universidade, só para poder, que era uma universidade de um bairro mais simples, que era a Unisa, no qual tem o Arthur Siqueira, que foi o coordenador, a comunidade dali me acolheu muito bem. Para você ver como a relação socioeconômica e cultural impacta, né? As pessoas, dependendo da região, valorizam mais a figura do professor, né? E tem regiões que não valorizam nada. E ali eu pude sentir muito isso. Falei, nossa, que coisa, né? Mas, enfim. Aí eu cheguei e apresentei, depois do conteúdo que a universidade mandava eu dar, eu cheguei e falei, agora parou. Eu vou apresentar agora mais vários protocolos que não estão na graduação. Aí eu pegava protocolos assim, diversos. O Y-Balance, vários programas do FMS, eu pegava programas de saúde pública, eu pegava programas que eram utilizados no alto rendimento. Gente, eu colocava um monte de coisa, justamente para ter a experiência de falar, puxa, isso aqui pode ser aplicável agora para o meu aluno que é do futebol. Então, quando eu fui coordenador, por exemplo, do estágio, que eu coordenava as avaliações e fisiologia do Audax Futebol Clube. Então, eu cuidava do sub-13 ao profissional. E eu fui supervisor de fisiologia do Audax durante um tempo, e de avaliações. E os alunos da graduação eram os meus alunos que iam para lá. Puxa, o tesão que eu tinha de quebrar a cabeça para gerar protocolos, para eles utilizarem aquilo não só para o esporte, mas utilizar para a Dona Maria, para o Carlos, para o José. Então é isso. Eu acho que, Ved, não é só a gente pensar fora da caixa. Eu acho que, eu vou usar uma frase minha. Pensar fora da caixa, eu acho que todo mundo está fazendo. Agora, a minha preocupação é, pense dentro da caixa primeiro. É muita coisa para pensar dentro da caixa. Para depois a gente dar possibilidade de criar uma metodologia ou alguma coisa a mais. Joga para você agora. Com certeza. Eu tenho aqui uma galera que está aqui comigo, o professor Jean, o professor Marcelo. A gente criou um processo de estágio aqui bem bacana, que a gente conhece como estágio em fitness na faculdade que a gente dá aula. E aí a ideia é que a gente faça justamente isso. A gente juntou uma galera e a gente usou o espaço de uma academia, um projeto que a gente fez na faculdade, que a gente dá aula, onde a gente dá aula de treinamento resistido para
para as pessoas, né, para as pessoas das comunidades circunvizinhas. E quem, na verdade, os estagiários, que eu digo para eles que eles não são, que eu sempre me refiro assim, olha só, você é professor, aqui ninguém te chama estagiário, faça o quê? A galera fala, professor, e aí eu faço o quê? Vocês são professores. E aí a gente começa a colocar a questão do amor pelo ato de dar aula, nós ensinamos, nós somos professores. E aí eu costumo, quando a gente vai fazendo a série de métodos avaliativos, eu costumo falar assim, pessoal, olha só, a gente, vamos pensar um pouquinho agora, isso aí ainda brinco com eles, vocês não vão encontrar isso aqui em livro nenhum, porque a gente vai juntar a situação e o que é que a gente está confrontando com a realidade. Então, existem algumas coisas como processo de avaliação, adequação ao processo avaliativo e sistematização do treino. Então, tem coisas que quando a gente vai começar, o básico, por exemplo, é o que funciona, Léo. Não sei se você concorda comigo. Claro, é o feijão com arroz. O básico é o que sempre vai funcionar. Então, vamos imaginar um contexto prático. Então, para que a gente sabe, por exemplo, que o stiff é um excelente exercício para posteriores de coxa, para glúteo, para os extensores de quadril. Só que aí uma pessoa que nunca teve contato com musculação, que ele vai precisar de todo um aparato, ele vai precisar de uma consciência corporal, ele vai precisar de um nível de flexibilidade, de congruência articular interessante, ele não vai conseguir fazer aquele exercício. Então, o exercício básico, por exemplo, é o tríceps também, o tríceps francês, né? O tríceps francês unilateral, bilateral. É um exercício que ele vai trabalhar de boa o tríceps, ele tem uma ativação interessante no tríceps braquial, a gente não tem dúvida, mas todo mundo vai conseguir fazer aquele exercício de modo tranquilo, ou a gente começa por um exercício mais básico que a gente conhece, a gente sabe que o aluno ele vai ter um acesso melhor àquele exercício. Então, a gente buscar a evolução dos estímulos, e isso a experiência dá muito para a gente, mas se a gente for olhar, existem modelos de progressão sistematizada, de progressão pedagógica, de estímulos que a gente consegue fazer isso, é muito interessante para os alunos. E eles começam a perceber, professor, olha só, bacana. Um ponto que eu acho assim, o tema como é avaliação física, que horas são, Ted? Só para a gente se controlar aí. Deixa eu olhar aqui. Ixi, gente, caiu de novo. Que horas são aí? Alguém que é da região, horário de Brasília? 10 para 6. 10 para 6. 17h50. Tá quase acabando. Então, deixa eu tentar colocar uma coisa que eu acho importante aí pro tema. Turminha, antes de vocês pensarem em criar algo diferente dentro da caixa, façam bem feito o que está dentro da caixa. O que você quer dizer, Léo? É inadmissível hoje. É inadmissível você não saber fazer perimetrias. É inadmissível você não souber fazer demarcação, dobra cutânea, que é um método já cheio de limitação, e você errar nos procedimentos que já estão consolidados desde 1900 e bolinha. É inadmissível. Por que eu falo isso? Porque eu trabalho ainda diretamente em academias. Eu presto consultoria para as academias no Brasil. E o que eu mais vejo é critérios avaliativos sendo aplicados erroneamente. Gente, isso aí é insustentável. Como é que você imagina um cardiologista fazendo uma avaliação cardiológica desrespeitando procedimentos? O cara fazendo uma análise bioquímica e desrespeitando o procedimento no laboratório. Hoje é muito comum, mas não é normal, nós ainda errarmos muito em procedimentos básicos do treinamento, tá bom? Então, acho que esse é o ponto. É voltar para a literatura, voltar para livros de base de avaliações físicas. Pega os livros clássicos de avaliação física, você vai ver que muita coisa mudou, mas tem muitas coisas que continuam muito fortes ali, né? Então, esse é o primeiro ponto aí que eu acho extremamente válido. E o segundo que eu acho, que aí eu jogo para o Ted, para ele até fazer as considerações aí finais, o tempo voa, Ted, eu avisei. É que a avaliação ela é uma área que, eu volto a falar, você avaliar o aluno é se avaliar. E o ponto é a ética. Aonde você quer chegar, Léo? Aí eu mando para o Ted. A ética é o seu princípio dos resultados apresentados. Os resultados apresentados ninguém vai saber. Eu sempre falo a mesma coisa. Só você e Deus. Teu aluno não vai saber. Ele vai ter uma resposta do que você apresentar para ele. Que você pode apresentar o que você quiser. É número. E muitos
acabam muitas vezes manipulando resultados e dados para continuar trazendo bons respostas para o aluno para ainda manter fidelização para um programa de treinamento. Então esse é o ponto. Segundo, aí eu finalizo, eu mando para o TED. Avaliar o teu aluno é avaliar quem você é como profissional. Avaliar o teu aluno é você avaliar como você está como profissional ao longo do processo. O que significa isso? Significa que você vendo os resultados, outra hora positivos, outra hora negativos, sendo bons resultados, sendo maus resultados, você consegue colocar checkmate nos seus procedimentos de métodos, de uma visão transdisciplinaridade que é importante para o treinador personal. Então você começa a entender que nós não somos de fato uma ilha, mas nós fazemos parte de um arquipélago, aonde há uma transdisciplinaridade de dependência entre vários elementos aí, para um único resultado: a melhora das respostas do seu aluno, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da aptidão, pensando em esportes, ou seja, esportes lúdicos ou esportes de alto rendimento. Então é esse ponto central aí que a gente tem que focar, tá bom? Ted, eu mando para você e acho que a gente tem mais uns 5 minutos aí eu vejo se tem alguma pergunta, se não der, que eu acho que não vai dar tempo, a gente finaliza. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Essa live em doses homeopáticas que a gente fez aqui, vai estar valendo. Então, quem vai ficar bravo é a tua esposa. Geralmente a mulher fica brava. Fala, pô, como é que caiu tanto essa live sua aí? Você não pagou essa merda dessa internet, não? Vai falar. Pois é, eu vou cancelar, vou pedir minha grana de volta. Pois é, negão. Você falou uma coisa bem interessante, a questão da manipulação de resultados, né? Então, assim, a manipulação de resultados, no final das contas, eu acredito muito que, assim, a fidelidade do meu aluno, ele vai muito na confiança que ele tem comigo com relação ao profissionalismo, e que eu sempre deixei muito claro para ele que isso não é conversa para boi dormir, não é conversa fiada. Eu amo o que eu faço e eu acredito que ele, sentindo que eu tô ali para cuidar dele, a partir do momento que ele fala, professor, eu estou sobre os seus cuidados. E quando ele entrega isso para mim, eu acredito que o que vai manter a fidelidade dele é a questão de ele saber que ele está sendo cuidado da melhor forma possível e trabalhado com todo carinho e todo respeito para a pessoa que ele é. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas vai cair. Aqui? A sua vai cair daqui a pouco. A do TED caiu. Acho que vai cair de novo, mas vamos lá. Gente, alguém tem alguma pergunta? Só me fala que horário que aí depois eu já me despeço do TED. Eu acho que a gente tem 2 minutos, né? Me passa só o horário, que aí eu faço as considerações finais. E se der, eu respondo uma pergunta aí para vocês. Tá bom? Me passa só o horário. Alguém aí. Ela finaliza às 18 horas, né? É 1 hora de live e depois o Instagram ele corta. Essa live vai ficar salva. Vai ficar no meu Instagram 24 horas e depois ela sobe para o YouTube. Então é isso. Alguma pergunta? Alguma coisa? Então, falta 2 minutos. Então eu vou para as considerações finais aí. Primeiro, quero agradecer demais o TED aí, por mais que o sinal tenha caído várias e várias vezes, e eu peço desculpas, não é culpa do TED, é o sistema operacional que muitas vezes está com problema e acaba caindo e atrapalhando aí a linha de raciocínio. E aí a pessoa acaba ficando até estressada, não por ele ou por mim, e a gente começa a se perder nas ideias aí. Mas eu creio que a mensagem ela foi compartilhada, ela foi falada, apresentando o real papel do treinamento, que faz parte da escolha das avaliações, entender que o bem maior, eu sempre falo, é o indivíduo, é a pessoa e não as pessoas. Existe uma diferença clara, que é importante você que é personal trazer agora no teu coração, tá? Qual é a diferença clara? Você não faz treinamento personalizado para as pessoas. Você faz treinamento personalizado para a pessoa. O que significa isso? Ted, nem adianta eu te chamar que falta 1 minuto. Mas eu estou agradecendo você aqui. O que eu quero dizer é que quando você faz um treinamento para a pessoa, você traz o respeito necessário que esta pessoa precisa.
Então, uma maneira desrespeitosa que você tenha na tua conduta, que eu também posso ter na minha conduta, é trazer a pluralidade. E não é pluralidade, é individualidade, é o cuidado, é o respeito para a pessoa. Então, eu quero dizer para você que você possa entender as avaliações e o processo do treinamento para atender da melhor forma, e com dignidade, com amor e com respeito, e o máximo de empenho seu à pessoa que ela merece o teu respeito. Beijo no coração, printem a tela e nos marquem. Obrigado, Ted. Deus te abençoe.